Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui com o terceiro vídeo da playlist Saipinest do início ao fim. Com muito prazer estar com vocês novamente. E se você não se lembra como nós chegamos nessa parte, já com o Saipinest baixado, já com o Saipinest configurado, pelo menos uma parte, recomendo vocês a olharem os últimos vídeos. Vocês vão verificar que é bem simples. Então, para a gente continuar a fazer a configuração, no último vídeo nós utilizamos aqui os parâmetros de máquina. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns pontos muito importantes para vocês configurarem antes de entrar realmente na parte de projetos, e Nest e agrupamento do Saipinest, certo? Então, aqui na nossa esquerda, nós temos as opções de arquivos recentes utilizados, né? São os arquivos que você já fez, salvou, e ela vai ficar nessa biblioteca, tá? Nós temos a biblioteca de peças, mesma coisa, quando você tiver salvo, ela vai ficar aqui. Nós temos os parâmetros de máquina, que eu já mostrei para vocês. Isso é muito importante, colocar a sua máquina aqui no computador, porque daí ela vai casar com a sua máquina realmente. Então, o seu tempo de corte vai ser igual, o seu tempo estimado vai ser igual ao da máquina, certo? E aí nós temos o processo automático, que é o que nós vamos falar hoje, tá? Então, na parte central é onde nós temos todos os nossos últimos desenhos que nós fizemos, os agrupamentos, né, os nestings. Na parte superior, nós temos para começar um novo layout, para começar um novo nest ou um novo desenho, ou abrir algum arquivo já feito, tá? E na aba de procurar, você consegue pesquisar os arquivos que você já salvaram, né? Colocando o nome no arquivo que você já salvou, certo? Mas no vídeo de hoje nós estaremos falando do processo automático, que é esse cara aqui. É muito interessante. E se você vai perder um pouco de tempo para fazer esse processo, mas você vai fazer uma vez, tá? Ou poucas vezes. E aí depois você não vai ter mais dor de cabeça. Isso vai te ajudar muito lá para frente, correto? Certo, então vamos entrar em processo automático. Ele estará vazio, você estará vazio como esse, tá? Qual que é o processo? O que nós temos que fazer e o que essa aba de processo automático ela faz? É aqui que você vai adicionar todas as espessuras que vocês trabalham e tudo que você deseja que, ao fazer o nest, essa espessura, esse material já faça na sua peça. Vou dar um exemplo, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho uma chapa de 1/4 para cortar no oxigênio e as minhas peças, eu sei que a maioria da entrada dessas peças vai ser 6 milímetros, 7 milímetros de entrada. Então, para que eu vou ficar perdendo tempo toda vez que eu for gerar o nest, ter que colocar a entrada? Se eu sei que esse material de 1/4 sempre vai ser uma entrada de 6 a 7 milímetros. É justamente aqui onde você vai informar isso. Então, criando essa biblioteca, o próprio Saipinest vai conseguir identificar tudo que está salvo naquele material, e aí você vai conseguir usar aquele material já da forma correta, com compensação ou com entrada, microjunta, tudo vai de forma automática na peça dessa espessura, correto? Então, vamos adicionar material. E vai abrir essa aba, tá? Algo que eu não cheguei a falar com vocês, aqui em material, você já vai ter os materiais que a China manda, né? Que o próprio fornecedor do software manda. Então, você até tem aqui algumas informações já dos materiais que vocês utilizam, mas como são nomes difíceis para você decorar, o que significa cada um, porque são abreviações, né? Por exemplo, esse SPCC seria o aço carbono de uso geral. E o CC significa Cold Commercial, então é o aço carbono laminado a frio, tá? E o SPHC seria o hot comercial, então seria o laminado a quente.
Então tem essas diferenças, tá? Mas você não precisa seguir isso aqui, porque você pode criar um material com o nome brasileiro, com o nome do seu material realmente. Então, se eu tenho aqui um aço carbono a frio, eu vou colocar assim. E aí você não vai se perder, porque você colocou o nome em português, tá? Então façam isso. Então nós vamos cadastrar todos os materiais que vocês cortam. É igual eu falei. Essa primeira vez vai levar um pouco de tempo, mas é importante porque aí você futuramente não fica perdendo tempo em fazer peça por peça, tá? Vou criar aqui, por exemplo, de um quarto que eu tinha falado, 6,35. E aí confirmar. Ela vai criar para você então na biblioteca aqui no canto esquerdo o aço carbono a frio de 1/4. E eu vou clicar e é aqui que começa a configuração de verdade, tá? Então, sempre que você vê escrito lead, ele está se referindo à entrada, tá? Então, ó, de 1/4, por exemplo, eu sempre vou utilizar uma entrada de 7. No meu caso, eu sempre vou utilizar uma entrada de 7. Então eu vou colocar aqui, ó, adicionar líderes automaticamente. No caso aqui está traduzido errado, mas é adicionar entrada automaticamente. Na hora que eu clicar, ele já entrega pra gente, já abre aqui pra gente toda uma configuração relacionada à entrada, né? Então, por exemplo, se eu quero entrada do tipo linha reta, o comprimento, o ângulo dessa entrada, então eu vou colocar aqui, ó, 7 milímetros. A gente também consegue mexer nos parâmetros de compensação, tá? Muitas vezes você, projetista ou você, operador, já sabe qual que é a compensação que você tem que utilizar naquela espessura, certo? Então, sabendo isso, por exemplo, na de 1/4, eu vou falar que eu tenho que utilizar 3/10 de espessura. Consigo adicionar automaticamente. Em todas as minhas peças de 1/4, ele vai adicionar 3/10 na minha espessura, tá? Na minha peça. Legal. Aí eu consigo colocar microjunta, consigo colocar outros tipos de parâmetros, né? De forma automática nessa parte de material. Ó, microjunta, consigo colocar ponto de refrigeração, consigo deixar escorte, espaçamento de peças, tudo isso que você já faz no SidePicket normal ou que você já faz na sua máquina, você consegue fazer aqui de forma automática, tá? Então, a princípio eu vou deixar apenas a entrada, tá? Para vocês verificarem. Então, salvei, dei um confirmar, ele vai salvar na minha biblioteca essa espessura de 1/4. Então você fazendo isso com todas as peças que você trabalha, 2, 3, 4 milímetros, 1/4, 8, 3/8, todas essas peças, todas essas espessuras, vai chegar uma época que você não vai precisar mais cadastrar, porque já está cadastrado todos os seus materiais. Então por isso que é interessante você perder um pouco mais de tempo nesse início, para depois você não quebrar a cabeça. Eu vou passar de forma rápida aqui só para vocês entenderem como que funciona, né? Vocês devem estar se perguntando, mas como que ela vai jogar essa entrada automática? Eu vou mostrar aqui para vocês de forma rápida. Eu vou explicar tudo isso aqui depois para vocês, tá? Ó, pode verificar que eu abri uma peça e ela já tá com a entrada, certo? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui colocando entrada, porque eu sei que essa espessura já é a entrada correta para ela, certo? Mas vamos voltar que eu sei que queria apenas demonstrar para vocês, mas eu sei que eu passei bastante parte aqui para mostrar isso para vocês. Para a gente finalizar o vídeo, eu vou mostrar como que nós podemos aplicar essa técnica para que quando você carrega a sua peça, seja carregada todas as técnicas que você salvou, certo? Então, eu venho em novo layout, que é aqui o início de tudo, tá? Nós vamos falar melhor dele também. Mas eu venho em novo layout,
Aqui em material, eu vou selecionar o material que eu criei. Então, nesse caso, o aço carbono a frio, que foi o que eu criei, e vou colocar a espessura que eu criei, tá? Tem que ser certinho, tá? Então, se você criou uma espessura de 2,65, se você colocar 2,5, ela não vai carregar a biblioteca, tá? Então, por exemplo, que eu vou colocar 3, só para vocês verem, e colocar no ar ou aço carbono aqui, alguma coisa nesse sentido. E vou ativar a técnica. Se você não ativar a técnica, ela não vai puxar lá na biblioteca que você criou, tá? Então você tem que ativar. Só que daí, olha o que ela fala aqui embaixo, o erro que ela dá. Não existe uma técnica correspondente na base de dados. Por quê? Porque não foi 3 milímetros que eu criei. Eu criei a de 6,35. No caso aqui eu vou cortar no oxigênio. E o material é o carbono a frio. Tá vendo que agora tem, ó, técnicas carregadas a partir da base de dados. Então ele puxou daquele processo automático que nós fizemos tudo que tem nele, toda a técnica que tem nele. Nesse caso, é só a entrada de 7 milímetros que eu coloquei realmente, tá? Então, esse é mais um vídeo de hoje. Eu espero vocês na próxima. Não esquece de curtir, de compartilhar nos grupos, para as pessoas da sua empresa, para as pessoas que operam a laser. E desde já, muito obrigado.